O Exército vai voltar a emitir, a partir deste mês de janeiro, autorizações para registro de novos CACs, que estavam suspensos desde o início do governo Lula. A retomada da emissão dos chamados certificados de registro foi anunciada em comunicado e em uma portaria do Exército. Uma das principais mudanças é referente ao prazo de validade dos certificados de registros, chamados CRs. Os documentos precisarão ser renovados a cada 3 anos. Na gestão de Bolsonaro, essa renovação acontecia a cada 10 anos. Vale ressaltar que, em 2019, o Brasil tinha 197 mil pessoas registradas como CACs. Já em julho de 2023, eram 803 mil. Raquel Galinatti explica pra gente essa mudança anunciada pelo Exército. Houve agora uma restrição absoluta em vários fatores, vários requisitos. Primeiro, o mais importante foi o número, né? O tempo, que antes eram 10 anos, agora o registro ele tem validade de 3 anos. A restrição também na quantidade de armas. Antes, as armas restritas a ponto .40, 45, hoje já são de uso restrito. Antes, elas eram facultadas para que todos que tivessem a possibilidade de adquirir. Então, houve sim uma restrição muito forte em relação a aqueles que querem e que têm os requisitos estabelecidos, pré-estabelecidos, para adquirirem as armas. Então, desde o decreto do Lula, o ano passado, estavam aguardando, a população estava aguardando um novo regulamento no que tange a posse de armas. Ô Ricardo Rose, você enxerga algum tipo de revanchismo nessa política do governo em relação aos CACs? Eu enxergo muito. Primeiro que houve a suspensão, agora que está se retornando com algumas mudanças, como a Raquel já colocou aqui, em vez de 10 anos, 3 anos. Muitos clubes de tiro que fecharam e não abriram biblioteca no lugar, né, como houve aí um discurso lá atrás. Muitos empregos ficaram pelo meio do caminho com o fechamento desses clubes de tiro. Então, acho que é uma boa medida ter voltado, enfim, a emissão dos registros para os CACs, para quem é colecionador, para quem tem o tiro esportivo. É uma medida positiva, o retorno da liberação dos registros. E aí, Renatão? Como você enxerga? Olha, Kobayashi, obviamente essa é uma medida que foi feita para um governo que é revanchista em vários setores, né? O governo que está fazendo aí a sua revanche em várias áreas e os colecionadores, os atiradores, acabaram sendo mais uma vítima de um governo que só pensa em fazer revanche contra as pessoas. Eu acho uma pena. Acho que as pessoas têm o direito de possuir a sua arma, acho que é um direito individual das pessoas. Não defendo que a pessoa possa comprar uma arma no Walmart, como tem em outros países, mas acho que sim, se ela tem o direito de possuir uma arma, de ter ela dentro da sua casa e principalmente se for para uma atividade como a de colecionador ou de atirador em estande de tiro, não vejo nenhum problema e o governo só está fazendo isso porque sabe que essas pessoas muito provavelmente não votaram neste governo. Felipe Monteiro, essa é uma medida do governo de restringir, limitar o acesso a armas de fogo por pessoas que não têm o porte legal como policial, como promotor de justiça, juiz, enfim, todas aquelas funções que a gente já sabe eram de fácil acesso à arma de fogo, mas está cumprindo de alguma forma o que prometeu na campanha. Como você avalia, Felipe Monteiro? Você tem o tempo que você quiser para falar sobre isso. Ninguém vai te interromper. Se alguém quiser falar sobre isso, vai pedir e aí a gente vai depois. Assim como você também vai respeitar depois quando alguém estiver falando. Será que ninguém Felipe Monteiro. Ou vai usar a cartilha da esquerda identitária que eu estou usando Men's Interrupting aqui? Será? Não sei não, eu tenho dúvida, né? Agora, interessante é o seguinte, cara, que o tema e o título dessa matéria é o Exército volta a autorizar registros de novos CACs. E mais do que isso, uma medida boa, né? Porque o governo Bolsonaro, ele falava que a autorização tinha prazo de 10 anos. Agora tem um prazo de 3 anos. Ou seja, em 3 anos, a pessoa que tem o CAC tem que, de novo, pedir nova autorização. Ou seja, é uma medida que teria que todo mundo aqui nessa mesa aplaudir. Mas como todo mundo aqui nessa mesa tem rabo preso com partido político, tem rabo preso com político, não é? Então a gente não consegue nem elogiar uma medida que deveria ser aplaudida, né? Ou seja, quem tem autorização para ter o CAC, a cada 3 anos tem que pedir nova autorização. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. E digo mais do que isso, eu acho que o governo está errando nessa medida. E eu falo por quê? Porque o governo... ou está errando, Pepe? Não,
eu estou falando em geral, tem que aplaudir quem está nessa mesa aqui, que é a favor da comercialização das armas. Mas, no meu entendimento, né, o governo está errando, porque tem que ter mais restrição. Na minha opinião, tinha que ser a cada 1 ano, a pessoa tinha que renovar a autorização. A cada 6 meses, a pessoa tinha que renovar a autorização. Porque, num período tão largo de 3 anos, a pessoa pode ter problema depressivo, pode desenvolver problema de desenvolvimento psicológico complicado, né? Ou seja, ele não me respeita, né? Mas tudo bem, mas eu respeito ele, pelo menos isso. Ou seja, falou que todo mundo e no governo, e nas eleições do ano passado, é bom lembrar que uma das medidas que o Lula falou que ia implementar era enrijecer a comercialização das armas que o governo Bolsonaro afrouxou. E eu não estou vendo isso, né? Há estudos do IPEA, que é um órgão que todo mundo respeita no mundo todo, né? Que fala claramente que aumento de 1% da comercialização aumenta em 2% o nível de homicídios. Ou seja, mais armas no mercado é mais homicídios. Então, enrijecer a política de comercialização das armas é uma política pública necessária para reduzir o número de homicídios. E é por aí. Fala agora, Renato Batista. O Felipe Monteiro defendeu que o sujeito que tem provada a efetiva necessidade de possuir uma arma, ou seja, um sujeito que pode ser morto a qualquer momento, que é perseguido, um sujeito que participou... Você vai escutar, calma. Okay, colecionador, você não consegue escutar. Não consegue Pepe, escutar. Todo mundo te ouviu, vamos ouvir o Renato agora. A pessoa que pela sua profissão tem a necessidade de ter uma arma, uma pessoa que vive em uma zona perigosa vai ter que comprovar todo ano porque ela pode ter algum distúrbio. Isso é um absurdo. Tem medo? Sendo assim, então você vai ter que defender que as pessoas elas renovem a CNH de 1 em 1 ano. Todos os documentos de 1 em 1 ano. Isso não, pelo amor de Deus. Mas é assim que funciona, de 5 anos. Você defendeu de 1 em 1 ano. Você assim defendeu que de 1 funciona. ano. E só um homem bom com uma arma pode parar um homem mau com uma arma. Vamos ouvir aqui a nossa delegada Raquel, especialista no tema de segurança. Fala com a gente, Raquel. Mais uma vez, existe uma confusão generalizada de conceitos. Quando a gente fala em situação de armamentismo ou desarmamentismo, não tem nada a ver em relação à violência, à segurança pública. A gente não está fomentando os justiceiros, não estamos terceirizando a segurança pública na mão de particulares, muito pelo contrário. Nós estamos falando em direitos individuais, aqueles direitos que nunca deveriam ser restringidos pelo Estado. Aqueles indivíduos, aqueles cidadãos que têm todos os requisitos estabelecidos de forma objetiva e fazem jus àqueles requisitos, poderiam adquirir essa arma. O que aconteceu agora é que o decreto, o novo decreto do presidente que regulamenta as armas, restringiu ainda mais esse direito garantido constitucionalmente daquele cidadão exercer a sua escolha. Se a gente percebe que a criminalidade ela é abastecida pela segunda maior rentabilidade mundial das facções criminosas mundiais, que é o tráfico de armas, as armas provenientes do crime que matam, as armas que estão ali instrumentalizando o tráfico de drogas, as armas que estão na mão de facções criminosas não são as armas que são regulamentadas por decretos. Elas são as armas que vêm de forma ilícita, criminosa, que chegam na mão de crianças, que dominam toda uma comunidade. Então, quando a gente vê essas retóricas falaciosas, mais me parece que o rabo preso está com aquele que defende o que o governo tende a fazer. Eu acho que quando a gente manifesta a nossa opinião, despido de ideologia, mas com verdade ali escancarada e principalmente baseado em legalidade, não tem rabo que se prenda em lugar nenhum. Felipe Monteiro. Eu queria saber o seguinte, direitos e garantias fundamentais está no artigo 5º da Constituição Federal. Quem me falar aqui agora, onde que está, qual inciso que está dizendo que as pessoas podem se amar, eu faço o Pix de R$10 mil agora, manda um e-mail para mim e tal. Não existe isso. Direitos e garantias fundamentais relacionado com
andar armado ou comprar armas por aí. Isso é balela, é mentira. Você já pode transferir 10 mil na minha conta. Liberdades individuais. Mostra aí. Liberdades individuais. Eu falei de liberdades individuais, artigo 5º. Então, 10 mil na minha conta. Eu vou ficar calado aqui, senão vai falar que eu tô... 10 mil na minha conta. Onde que tá aí no artigo? Artigo 5º, artigo 5º básico inteiro. Cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais. Acho o inciso aí, que eu te faço o Pix agora. Não existe. Pode fazer. Já disse, direitos e garantias individuais. É o artigo 5º da Constituição Federal que eu sei de cabeça. Eu posso numerar para você o inciso 1 até lá no final. Eu estudei isso. Direitos e garantias individuais. Não existe. Qual que é o inciso? Não existe isso. Qual que é o inciso que fala Agora, do princípio você da acha que legalidade? comprar Agora não existe isso. De forma expressa na Constituição Federal, no artigo 5º, que fala que as pessoas podem comprar armas e andar armadas, isso não existe na Constituição Federal de forma alguma. Porque você não considera isso um direito individual. Não, tá lá. Você acha que tem que estar escrito, a pessoa pode andar na rua armada. Mas qual vai que é? estar escrito Implicitamente, isso? onde que tá? Considera isso um direito individual. Direitos e garantias fundamentais está no artigo 5º da Constituição Federal e não tem nada relacionado com armas no artigo 5º da Constituição Federal. Tudo que estou falando aqui para vocês não é verdade, é inverídico. Eu faço Pix de 10 mil reais que mostrar o contrário. Nenhum problema. Então prova, cara. Qual que é a tua formação jurídica? Não tem. E outro ponto que eu acho um absurdo... Ô, Pepe, não vai ficar puxando o currículo aqui não, viu? Ó, coisa de puxar currículo de Harvard. Não adianta não, meu amigo. Aqui não. Vamos lá, Ricardo Rose, fala você também. Não precisa ter... Não, agora vai ser o Ricardo Rose. Só para terminar. Agora vai ser o Ricardo Rose, nós vamos ouvir o Ricardo Rose. Mas eu não terminei de falar. Aqui é o Irã, meu amigo. Vamos ouvir o Ricardo Rose. Homem hétero, branco, Ricardo rico, se vitimizando aqui na Jovem Pan. Eu não terminei de falar. Pera Posso aí. falar? Gente, é um governo revanchista que está atrás dos CACs, atrás dos clubes de tiro, falou isso na campanha eleitoral e está fazendo. A única coisa boa nesse decreto é de que ele voltou a emitir os certificados, porque eu achava que nem voltaria, que o governo ia demorar muito mais tempo para o fazer. Então, voltar a fazer já é a única luzinha positiva nesse decreto aqui. A gente tem que respeitar as pessoas que querem ter a sua prática de tiro, os colecionadores, que estão sendo caçados por um governo extremamente revanchista. Ponto. Você liberou o CAC. Fala, Pepe. Fala o que você estava falando. Outra mentira que falaram é o seguinte: falaram que a arma que a criminalidade usa para cometer crime geral vem fora dos CACs. Isso é mentira. Tem um estudo do CNJ recente que foi publicado que fala que 55% das armas usadas para criminalidade são armas adquiridas de forma legais. Nossa. Ou seja, não tem nada a ver... Esse tabu de segurança pública que algumas pessoas falam que são adquiridas de fora da fronteira, de forma ilegal, é tudo mentira, balela, conversinha fiada, ficção. 55% das armas são adquiridas de forma legais, seja por meio de pessoas que adquirem armas por meio do CAC, seja por meio de roubo da criminalidade das pessoas que já têm armas e a criminalidade pega. Já não é legal. Já é receptação, já mas arma adquirida de forma legal. Não. Aí já não é legal. Se as armas são roubadas dos CACs, já não é forma legal. Então já diminui aí para 10%. Tira essa tela dividida, porque eu não posso discutir com ela, senão vai lançar a cartilha do Mass Interrupting. Então eu vou tirar. É a cartilha da esquerda, né? A cartilha da esquerda. Você gosta. O Renatão, vamos ouvir o Renato aqui, que ele está querendo falar. Não, que o Felipe disse que eu não tenho formação em Direito, mas eu tenho formação em Relações Internacionais, tenho pós-graduação, tenho mestrado, e nem precisava ter nada disso para estar dando a minha opinião aqui e ser o suficiente para ganhar de você no debate. Mas o quinto. Essa que é a verdade. Você está dizendo que algo não é um direito individual. Eu estou dizendo que é. O grande problema da direita bobalhona é achar que no debate tem perdedores e vencedores. No debate bem feito. Arthur Schopenhauer escreveu vários livros sobre isso. No debate bem feito, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Vai estudar eu ganho. Quando você melhorar meu argumento. Quando você mente, ele ganha que consegue. E o público ganha que consegue ver. Amigo. Todo mundo ganha. Então esse negócio, eu ganhei no debate, é coisa pequena, rasteira. Arthur Schopenhauer é coisa rasteira pro Felipe. Você ganhou o debate, parabéns. Obrigado. Raquel, você quer falar pra gente encerrar esse assunto das armas? Sim, eu acho que num Estado democrático de direito, que é um Estado que garante as escolhas individuais, essas escolhas individuais, elas cabem a quem tem o exercício de escolha. Então, a sua vontade ideológica não pode sobrepor a outra vontade ideológica. A vontade ideológica de um governo não pode sobrepor e violar e destruir as garantias e direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, na legislação esparsa e extravagante, em todo o ordenamento jurídico pátrio, quando a gente fala no poder de escolha
escolha, de exercício de escolha. Então, quando a gente fala daquele cidadão que quer ter uma arma para ser um caçador, um atirador, um colecionador, um atleta esportivo, a restrição desse direito, ela está equivocada e está sendo baseada em parâmetros equivocados. E quando a gente fala que a criminalidade, ela tem acesso à arma de forma ilícita, ilegal, e que a segunda maior rentabilidade mundial de facções criminosas são provenientes de tráfico de armas, só perdendo por tráfico de drogas, isso é fato. Isso não, a gente não pode alegar aqui que as armas que estão na mão do crime são armas legais. Isso a gente não pode falar. São estudos baseados nas técnicas de mostrarem estatísticas empíricas para poder demonstrar a realidade deturpada. A realidade que a gente vivencia é o crime cada vez mais armado nos dentes e a população cada vez mais desprotegida, cada vez mais angustiada e subjugada pela criminalidade. Fala, Pepe. Não, negacionismo total da ciência. Eu trouxe um estudo aqui do CNJ, que está publicado, é só dar um Google e ver. 55% das armas que a criminalidade usam são armas adquiridas de forma legal. Está lá o estudo. Então, quem quiser rebater esse dado, que traga outro estudo que diz isso. Agora, de forma retórica, bater no peito e falar que isso é mentira, que não é verdade, sem um respaldo técnico, isso é negacionismo científico. Bom, negacionismo científico e retórica barata. Já falou isso aí. Vejam os dados, então, do Brasil nos últimos anos. Quando a gente teve maior flexibilidade para comprar armas, o número de homicídios diminuiu. Agora que estão restringindo novamente, também os números de homicídios estão subindo mais uma vez. Ô, Pepe, antes de você responder, me responde só uma pergunta aqui. Você se sente mais seguro hoje ou há 2, 3 anos atrás? Eu sinto inseguro faz muito tempo no Brasil. Subiu no Mudou? Faz muito tempo no Brasil. Faz muito tempo no Brasil. Agora, uma questão que eu acho... Você não respondeu a minha pergunta, né? Eu sinto inseguro... No mesmo nível? O meu sentimento de segurança pública, ele aumenta ano após ano, né? Com certeza. Eu sinto mais inseguro agora do que há 2 anos, 1 ano atrás. Até porque 2 anos atrás estava em casa trancafiado na pandemia, então era muito mais seguro ficar em casa por conta da pandemia do que sair na rua, né, hoje em dia. Então, essa comparação não tem nenhuma lógica, não é? Agora é o seguinte, né? Há estudos que mostram também o porquê que o homicídio diminuiu há 2 anos atrás comparado com esse ano. E o que diz é o seguinte, né? O Estado, em geral, teve pouco enfrentamento às facções criminosas há 2 anos atrás. Quando tem enfrentamento das facções criminosas, do tráfico de drogas, em geral, o nível de homicídios aumenta. Ou seja, o governo, não só federal, estadual também, os líderes foi do conivente. Foram transferidos para presídios de segurança foi conivente. Isso é irrelevante. Foi conivente em relação ao enfrentamento das criminalidades geral. Por isso que os números de 2 anos atrás, o homicídio era menor do que hoje em dia. Eu estou te dando ciência, Renato. Não, rebate comigo como ciência. Você está dando achismo. Rebate. Não, há estudo sobre isso. O número é o prazer. Os líderes do PCC foram transferidos para presídios federais. Mas tem a ver uma coisa com a outra. Isso não é enfrentar a criminalidade? Não, na verdade é enfrentar ostensivamente, cara.